Olá, alunos da ZipByte, eu sou a professora Lilian e nós estamos iniciando mais uma aula do Excel. Na aula N12, nós vimos um pouco sobre a fórmula Conte-C. Por que eu estou relembrando sobre essa aula? Porque essa aula de hoje tem a ver com aquela fórmula Conte-C que eu passei na aula N12. Nessa aula, nós iremos aprender sobre a fórmula soma-se. Ela é um pouco parecida com a Conte-C. Eu vou relembrar aqui a planilha que a gente fez. A planilha Conte-C era aquela que nós tínhamos que encontrar quantas vezes foi vendido, quantas vendas foram feitas no mesmo dia. A gente queria saber. E aqui nós queremos saber quantas vendas foram feitas também no mesmo dia e quanto deu no total dessas vendas. Por isso que é uma fórmula de soma. A gente vai somar a quantidade de vendas que foi feito só no dia que a gente pedir. Por exemplo, eu quero saber quantas vendas foram feitas só no mês de fevereiro, não pode somar outro mês. Eu quero saber só em abril, então ele vai somar somente vendas feitas em abril, não vai somar nada que tenha vendido em outro mês. Então a base é parecida com a Conte-C, porém essa fórmula é de soma. Então para iniciar a gente vai fazer assim: vai lá na célula onde a gente vai descobrir quantas vendas foram feitas em janeiro e qual foi a soma dessas vendas de janeiro, né? Então, vai ser igual, soma-se, abre parêntese. Aqui ele tá me pedindo um intervalo. Esse intervalo é aqui, a coluna de mês. Eu só tô mostrando mais ou menos como que é a forma, mas já já a gente vai começar a fazer. Então, a gente vai selecionar essa coluna aqui do mês, que vai ser esse intervalo. O critério vai ser, tá vendo essas linhazinhas que eu coloquei aqui embaixo com a numeração? Essa numeração indica o mês que a gente tá pedindo. Depois vocês vão ver por que eu coloquei aqui, sendo que aqui em cima já tem o mês. Para que colocar o mês em numeração aqui embaixo? Mas vocês já vão entender por quê. E depois a gente vai selecionar essa coluna aqui de intervalo de soma, que serão os valores que serão somados, né? Então vamos lá. Primeiro, para trazer os meses aqui, a gente vai fazer a fórmula mês, que vai ser igual mês, abre parêntese, vou clicar na data, fecho parêntese e enter, tá vendo? Ele extrai o mês da data que eu selecionei. Então, como essa data aqui foi no mês 4, ele colocou 4 porque é o mês 4. Então, vamos lá. Igual, mês, abre parêntese, seleciona a data, fecho parêntese e enter. E assim eu faria em todos os outros. Então, vamos lá. É necessário a gente fazer um por um? Não, não é necessário, pessoal. Vocês poderiam puxar a fórmula aqui para baixo e ele já ia fazer automaticamente. Mas, como eu sempre falo para vocês, é bom a repetição das fórmulas para que fique bem gravado na mente de vocês. Então, é pelo próprio bem de vocês, apesar de ser um pouquinho chato repetir toda hora a mesma fórmula. Então, terminando essa parte aqui do mês, nós iremos começar a fazer o cálculo aqui da soma que foi vendido em cada mês. Então, vai ser igual, soma-se, abre parêntese, o intervalo, como eu falei, vocês vão selecionar essa coluna dos meses que a gente acabou de fazer. Vou colocar ponto e vírgula. Então, ele vai pedir o meu critério. Qual é o meu critério? É o número do mês que eu estou querendo saber, é janeiro. Por isso, eu vou clicar aqui, ó, em janeiro. Eu poderia colocar o número 1, que indica que é janeiro.
Mas o que ia acontecer? Eu vou fazer assim por enquanto, para vocês verem, né? Vou fazer digitando, sem clicar aqui na numeração. Então, vou digitar. O critério é o mês 1, ponto e vírgula. Qual é o intervalo que eu quero somar? A coluna onde tem os valores é a coluna B, por isso que eu vou selecionar a coluna B, pessoal. Então, aqui nós terminamos a nossa fórmula, é só fechar parêntese e Enter. Então, em janeiro, aqui ó, nós temos duas vendas. A soma dessas duas vendas deu 857, tá vendo? Então, ele soma apenas os intervalos que nós colocamos. Qual era o intervalo? Era o mês 1. Somou apenas valores que foram vendidos no mês 1. Vamos lá, em fevereiro. Então, eu vou apertar igual, soma-se, abre parêntese, seleciono esse intervalo, quer dizer, eu falei errado, era critério, pessoal. Critério era o mês 1. Então, o intervalo é a coluna do mês também, que fica mais fácil pegar pelo mês aqui. E aí, eu coloco ponto e vírgula, o critério é o mês que nós recebemos esse valor. Então, eu posso digitar. Agora é fevereiro, eu ia ter que digitar o número 2. Porque fevereiro é o mês 2, ponto e vírgula. O intervalo de soma são a coluna onde tem os valores que eu quero somar. Fecho parêntese e Enter. Então, a soma das vendas de fevereiro, quantas foram? Ó, tem uma venda aqui em fevereiro, outra venda aqui. Então, a soma dessas duas vendas deu 818. E assim eu ia fazer em todos. Mas, quando vocês estão no trabalho, eu já falei, pode fazer a fórmula arrastando, que aí vocês não precisam fazer uma por uma. Mas eu indico vocês fazerem uma por uma para gravar a fórmula. Mas poderia fazer assim, fazer só uma vez o cálculo e vir aqui ó, nesse maisinho, abaixo aqui da célula, clicar, segurar e arrastar. Mas por que deu zero aqui, ó, tá vendo? Deu bagunçado, pessoal. Isso porque quando eu arrastei, ele não entendeu, o Excel não entendeu, porque a gente digitou aqui o número 1. Olha o que ele fez, ele permaneceu aqui, ó, o 1 em todos, tá vendo? Eu ia ter que mudar um por um aqui, ó, mês 2, mês 3, assim por diante. Além disso, ele movimentou essa parte aqui dos meses que não poderia ter sido movimentado, por isso que a fórmula deu errado. Então, se vocês quiserem fazer essa opção de arrastar, vai ser necessário aquela opção que eu ensinei em uma dessas últimas aulas aí, que é de travar a célula. Então, como nós poderíamos fazer isso? Então, para isso, pessoal, vocês vão ter que usar aquela opção de travar. Qual que nós precisamos travar? A coluna D, que é onde está o mês, e a coluna B, que é a coluna dos valores. Por isso que nós iremos travar essas duas aqui dentro da fórmula, ou seja, a gente vai travar aqui a coluna D e a coluna B. Então, vamos lá. Aqui eu ia fazer assim, né? Igual, soma-se, abre parêntese, o intervalo é o mês, ponto e vírgula. O critério eu vou colocar agora, vou clicar aqui, porque senão, como eu disse, a gente ia ter que ficar mudando automaticamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último mês. Então, por isso que eu vou clicar aqui. Porque quando a gente arrastar a fórmula,
o próprio Excel vai arrastar as colunas também. Então, ele vai arrastar para a coluna 2, para a coluna 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Por isso que eu cliquei aqui na célula e eu coloquei essa numeração aqui embaixo. Então, eu cliquei aqui, ponto e vírgula. O intervalo de soma são os valores, fecho parênteses. Agora, para travar a célula, eu vou clicar aqui na coluna que eu quero travar, que seria a coluna D, e aperto a tecla F4 do meu teclado. Então, ele vai criar esse RS cifrão entre a coluna aqui, ó, entre o nome da coluna. E a outra coluna que eu quero travar é a coluna B, aqui, ó, essa daqui. Então, eu vou apertar F4 e ele vai criar esse RS cifrão na coluna B também. Isso indica que essas duas colunas estarão travadas, porque o Excel não pode movimentar essas colunas. Somente ele pode movimentar esse aqui, ó, as numeração que eu coloquei aqui embaixo, que ele vai movimentar para 2, 3, 4, 5 e assim por diante quando eu arrastar. Então, aí eu vou clicar, segurar e arrastar agora, pessoal. Eita, arrastei ruim aqui. Vou arrastar. Ei, acho que meu teclado tá um pouquinho ruim, pessoal. Eu não tô conseguindo arrastar aqui. Olha, eu vou pegar um mouse para ver se eu consigo arrastar melhor aqui, que eu tô usando o notebook. Muito bem, agora nós estamos com o mouse e vamos conseguir arrastar melhor. Então, vamos arrastar a fórmula. E não deu certo, porque ela mudou quando eu arrastei errado com o mouse. Aí tirou o travamento aqui da célula. Mas eu vou apagar aqui. Eu dei Ctrl Z e voltou naquela opção que eu tinha feito, ó. Após eu travar aquela coluna D e a B, eu vou clicar aqui, segurar e arrastar. Ok, agora sim, tá vendo? Ele fez essa mesma fórmula para as demais colunas, sem arrastar as colunas daqui. Ele arrastou apenas as células. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Essa célula aqui que a gente fez aqui, ela tava aqui. Ah, F4 não, peraí, não está correto, gente. Vou apagar aqui. Era essa aqui, né? A 2, H4. Ok. Então, tá vendo aqui? Quando eu arrastei, essa aqui é a H4. Essa aqui, ó, ela é a I3. Vou arrastar de novo, porque acabou saindo errado. Então, tá vendo, ó? I4, essa aqui. Essa aqui mudou para J4, porque aqui é J4. Olha essa aqui. K4. Tá vendo? Porque tá na linha 4 e na coluna K. Pode ver que ele vai alterando aqui, ó. L4, aqui, ó. L e linha 4. Essa aqui tem que ser M4, então vamos ver. Ah lá, tá, M4, tá vendo? Quando eu arrastei, movimentou somente aqui, somente essas linhas aqui. Não movimentou nem a coluna D, nem a coluna B, porque a gente travou aqui com RS cifrão. Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando lá, conversando comigo online, para tirar essas dúvidas. E não esquece de realizar a atividade teórica. Muito obrigado por participar desta aula. Ah, e não esquece de treinar essa atividade aí no Excel de vocês e me enviar a foto ou o link ou o seu arquivo para que eu faça a correção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.